Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 3 do livro Os Mensageiros, no Centro de Mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, então Narcisa deu vários conselhos ao André Luiz, antes dele ir para um novo espaço, para novos colegas de estudo, de trabalho. Demandei o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias. Não obstante, os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. É muito vasto o Centro de Mensageiros. Não é só esse espaço aqui. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Apenas isso? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem, no umbral, na crosta e nas trevas. São pessoas que são preparadas. Por exemplo, quando são aquelas pessoas que a gente sabe que se a gente for conversar, ela vai nos dar um bom conselho, ela vai nos instruir de uma forma simples e no meio de uma conversa. A gente vai sair sempre motivado, sempre esperançoso. Serão pessoas que trarão esperanças, consolos, instruções e avisos. Essas pessoas serão elas mesmas, como se elas fossem cartas vivas, como o autor está falando. Acreditaria porventura que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Extra? Não. Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação, para voltar à Terra. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimos adiantados no mundo. Se sai todo ano centenas de médiuns e doutrinadores, a Terra deve estar bem adiantada, bem espiritualizada.
Fixou Tobias a expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita? Não é porque eu estudei, que eu me formei, que está tudo garantido, que está tudo certo. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros muitos fracassam de todo, total. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, pois as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis, como a gente está vendo aqui nesse quadro. Nós saímos do curso, digamos assim, nós nascemos e nós temos a nossa pá limpinha, afiada, pronta para o trabalho. Mas se eu deixar ela encostada num canto e não usar, com o tempo ela vai enferrujar. Porque eu tenho outras prioridades, eu tenho preguiça, eu tenho que ver a novela, eu tenho outras ocupações, eu tenho que cuidar de mim, e assim vai, as várias desculpas. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Se nós sabemos qualquer coisa que a gente saiba fazer, se a gente sabe cozinhar, sabe escrever, sabe conversar, sabe cantar, sabe tocar, a gente tem que usar esse nosso talento para fora, para as pessoas, para ajudar, para promover momentos de benefício às outras pessoas. Eu não posso guardar essas faculdades, esses conhecimentos só para mim. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. Todo tipo de trabalho tem batalha. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. E aí se estende a fila daqueles que se formaram, saíram preparados, mas estão recuando, porque têm outras prioridades, porque não querem, porque querem deixar para outra vida, porque querem exercer o seu livre-arbítrio de escolher, não quero trabalhar com a mediunidade, não quero servir o próximo, não quero. Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Não sabia que tinha todo esse preparo, André Luiz está falando. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas?
Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. É ir na igreja, é assistir à missa, é contribuir lá com o dízimo, coisas externas, é fazer promessa, fazer a caminhada lá com todo respeito. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Achamos que quanto mais a gente suplicar, quanto mais rosários a gente rezar, a gente vai resolver nossos problemas. Entretanto, a genuflexão, que é o ato de ajoelhar, não soluciona questões fundamentais do espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. Toda vez que eu praticar caridade, que eu praticar o amor, eu vou receber bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso do nosso espírito para recolhê-las é dever que nos assiste. A gente pode estar recebendo bênçãos, mas vai receber num vaso que está sujo, porque a gente não limpa. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, simples entregadores de cartas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Pelo menos, esse é o programa. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos, que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Estou sendo punida por alguma coisa lá do passado, porque só vem dor, só vem sofrimento. Quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Toda dor, todo sofrimento vem como possibilidade da gente superar. São oportunidades para a gente limpar o nosso vaso. E a gente fica só se penalizando, se achando vítima e perde a oportunidade de limpar o vaso. Para a gente ter uma noção breve do que é essa caminhada, essa personalidade que o autor está falando, que o Tobias está falando, extenso pretérito criminoso, de erros criminosos, deformaram a personalidade. Aqui nós trazemos um exemplo pequeno do livro Eustáquio. Nesse livro, psicografado pelo Cair Bar Schutel, ele traz apenas 17 vidas narradas, desde 445 até o ano de 1945, uma vida atrás da outra. Mas ele alerta que antes desse ano aqui, esse espírito veio várias outras vezes. Então não é a primeira vida como humano,
Então, assim, para a gente entender o que é essas tendências inferiores que nós trazemos. Eustáquio nasceu em 445 na França. Ele teve pais amorosos e ricos. Deram-lhe boa educação. Desde criança ele sente-se satisfeito por prejudicar o seu próximo. Aos 15 anos tem tuberculose, é curado por intermédio de uma pessoa que é médium cristão humilde, que tem uma casa de oração e de quem despreza bons conselhos. Torna-se general, é impiedoso, cruel, arrogante, assassino, ambicioso, ladrão, adúltero. Saqueia e incendeia a vila de seu próprio reino, determinando a morte de todos os seus habitantes. E desencarna e volta a reencarnar no ano 600 como Carlo na Itália. Nessa vida, ele nasce pobre, revoltado com a pobreza, rancoroso, vingativo, ladrão, assassino. É preso e morre de hanseníase na prisão. Reencarna em 692 como Pietro, na Itália. É abandonado na infância, sua mãe adotiva o maltrata, ele foge e vive como mendigo. Tem retardo mental, não consegue viver em trabalho honesto, vive embriagado, revoltado com a vida e perseguido por obsessores. E desencarna. Aí ele nasce no ano 770 como Giscard, na França. Nasce nobre, rico, seduz várias jovens, é perseguido pela família de uma jovem que ele engravidou. Para fugir, abandona sua esposa e filhos, passando a viver num mosteiro beneditino, com o título comprado de prior dos monges. Compra o título de bispo, manda assassinar a esposa que fugiu e também uma amante que o abandonou. É materialista, ambicioso, impiedoso, corrupto, usando seus títulos para a conquista de riqueza e poder. Daí tem mais questões, desencarna e reencarna no ano 900 no Brasil, como Tatuí Piaba. Nasce em tribo indígena, é pajé, orientando e curando com bondade os índios. Promove intrigas para exercer maior poder, levando sua tribo a assassinatos e confrontos violentos. Perde a pagelança e termina sua vida corporal abandonado. Desencarna e reencarna em 970, como Samuel, na Eslovênia. Deficiente físico e mental, triste e revoltado, somente se alegra quando se desprende pelo sono e contata espíritos bons e maus. É mais feliz quando se encontra com a que foi a sua mãe, na primeira e na segunda vida narrada. Então ele desencarna e fica anos refletindo. Reencarna como Patrick, na França, no ano de 1080. Ele é epilético, empregado de um nobre, inconformado com sua situação, orgulhoso, encontra-se com inimigos do passado, mas não se reconcilia com eles. Promove intrigas, assassina uma mulher, torna-se alcoólatra, adúltero, maledicente, entregando-se às farras. E, claro que aqui foram algumas das vidas, o resumo dessas vidas narradas no livro. Tem mais outras, num total de 17, que são narradas nesse livro. Mas aqui é só para a gente ter uma noção de quais características, quais tendências inferiores nós trazemos de uma vida para outra. E quantas vezes nós estamos aí repetindo e aumentando
os nossos débitos devido às más escolhas. Fica aí então a dica, a sugestão para que a gente possa fazer o autoconhecimento, encontrar que tendências inferiores nós trazemos, que sujeira no nosso vaso nós temos e que precisamos limpar. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Não haviam decorridos 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador. Quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu. Esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. E aqui termina nosso capítulo. Um beijo a todos, paz e luz.